E aí, pessoal do canal do YouTube do Dr. Tiago, tudo bem? Vamos para mais um vídeo de ventilação mecânica e hoje a gente vai tentar fazer uma coisinha diferente. A gente vai fazer uma análise gráfica através de um simulador de ventilação mecânica e vamos tentar analisar o comportamento dos gráficos da curva de fluxo, volume, de acordo com a mecânica respiratória do nosso paciente. É mais ou menos o que a gente vê com os nossos pacientes no dia a dia na terapia intensiva, né? Um paciente que ele oscila a mecânica do sistema respiratório e o que é que essa interação tórax-ventilador passa para a gente através dos gráficos que está na tela do ventilador. Então vamos lá, vamos pensar hoje um pouco sobre análise gráfica, beleza? Bom, a gente tem aqui uma tela de um ventilador, de um simulador de ventilação mecânica. Estamos ventilando o nosso paciente no modo PCV, ventilação com pressão controlada, com os seguintes parâmetros de ventilação. Uma falha técnica aqui. Os seguintes parâmetros de ventilação. Frequência respiratória de 16 incursões por minuto, pressão controlada 12 incursões por minuto, 12 centímetros de água, PIP de 5 e FI de 50%. Com isso, a gente tem o quê? Pressão de pico de 17, porque 12 mais 5, 17. Um volume minuto expirado de 10,5 com um volume corrente de 655 ml. Volume até um pouco alto. Uma frequência respiratória de 76. E percebam, resistência de 10 centímetros de água por litro por segundo e uma complacência de 76. Um pulmão tão bom, com os parâmetros tão altos, que eu já até falei, vou silenciar aqui o alarme. Com o volume corrente talvez até alto, o que é que vai acontecer? Volume minuto muito elevado com uma remoção do CO2 do nosso paciente. Eu já coloquei aqui para vocês verem o seguinte, de cara, o que é que a gente pode pensar em fazer? Vamos diminuir o delta de pressão. 12 centímetros de água, eu vou baixar para 7. 7 centímetros de água, a tendência é que esse 655 comece a cair. O volume minuto cai. Percebam, já de imediato, o CO2 já começou a ser liberado. Óbvio que isso é um simulador, pessoal. As trocas gasosas num doente real, elas têm um período para a homeostasia ser feita, mas aqui a gente já conseguiu resolver rapidamente. Mas observem, complacência muito boa, resistência muito boa. Então eu vou pegar esse paciente, que talvez possa ser um pós-operatório de cirurgia, com o pulmão completamente são, e eu vou criar nele um broncoespasmo. Ele vai aumentar a resistência do sistema respiratório. Com isso, pessoal, primeiro eu vou colocar um gráfico, todos os gráficos que a gente pode ver, tá? Volume, CO2, fluxo e pressão. E vou pegar esse paciente, pessoal, que tem uma resistência aqui de 10 e vou colocar uma resistência de 30. Vamos observar uma coisinha aqui. Detalhem que a gente tem um pico de fluxo expiratório com uma resistência de 10 um pouco maior do que 25 litros por minuto. Aqui um valor negativo porque estamos falando de um fluxo expiratório. E lembrem, o gráfico de fluxo é o único gráfico bifásico, ou seja, tem em cima e tem embaixo. Percebam que o de pressão, o de volume e o CO2, ele só tem em cima. Então a gente tem aqui um pico de fluxo em torno de 26, 27, pico de fluxo expiratório, 26, 27 litros por minuto, e à medida que a resistência for sendo aumentada, estamos em 13, vai ter o ajuste desse pico de fluxo expiratório. E esse pico de fluxo expiratório tende a fazer o quê? Diminuir, porque a resistência à saída do ar aumentou. Estamos com 18, e olha o que acontece já de cara, o que a gente pode ver, um pico de fluxo expiratório já menor do que 25 litros por minuto. O aumento da resistência favorece a isso. E percebam também, pessoal, que aumenta o tempo expiratório. Talvez o nosso paciente ele comece a desenvolver o quê? Alto PIP. Vamos ver o que vai acontecer à medida que a resistência for aumentando. Como a resistência aumentou, o volume corrente tende a cair. Caiu o volume corrente, o paciente ele começa a fazer o quê? Reter CO2 e o ventilador vai te avisar. Olha, o volume está muito baixo, você precisa ajustar. E olha o que aconteceu. Alto PIP, a curva de fluxo expiratório não voltou para o zero. E aí você tem que observar, opa, pico de fluxo expiratório muito baixo. Percebam, pessoal, aqui já chegamos no 30, olhem
a diferença do pico de fluxo ins para o pico de fluxo ex. Aí você pode me perguntar, Eduardo, mas por que o pico de fluxo inspiratório não caiu? Ele cai um pouco mais, porém, como a fase inspiratória é mecânica, ou seja, o ventilador está empurrando o ar para dentro do pulmão, e a fase expiratória depende da mecânica do sistema respiratório, o ciclo expiratório acaba sofrendo muito mais. Ele nos relata de uma forma mais fidedigna como é que está a situação da mecânica do nosso paciente. Então, queda do volume corrente, queda do volume minuto, pico de fluxo expiratório diminuído, formação de alto PIP. E aí, será que já chegamos no 30? Chegamos. E aí você vai fazer uma avaliação do seu paciente, você vai ver que o CO2 dele já está batendo em 80, gasometria de rotina mostrou isso, os parâmetros de ventilação mecânica estão extremamente reduzidos, o pico de fluxo respiratório está muito baixo, o paciente está fazendo autopip porque ele precisa de mais tempo para exalar, e você vai perceber, putz, eu preciso ver o que aconteceu, passa uma sondinha lá e vê que tem uma obstrução no tubo do paciente. Se der para aspirar e resolver, ótimo, resolveu o problema, mas digamos que tem uma crosta, está com uma rolha no tubo, e aí você que está de plantão no teu pronto-socorro vai ter que trocar o tubo. Trocando o tubo, você vai conseguir até colocar um tubo maior, digamos que esse paciente está com tubo 7,5, você coloca um tubo 9. O que é que pode acontecer? A resistência que antes estava 30, vai cair agora para 7. Vamos esperar ele atualizar, e vocês vão começar a perceber, pessoal, que vai fazer o efeito inverso. O CO2 que já estava passando de 100, porque você tem uma baita resistência das vias aéreas, vai começar a ser removido, o volume corrente vai subir, o volume minuto vai subir, e isso vai resolver este problema de aumento de resistência das vias aéreas. Então, o que é que eu quero passar para vocês? À medida que o volume está subindo, eu vou explicando. Observem a mecânica do paciente. Resistência muito aumentada causa retenção de CO2, formação de acidemia, com consequente possibilidade de parada cardiorrespiratória. O volume corrente está continuando a subir, o volume minuto está continuando a subir, o pico de fluxo expiratório já aumentou bastante e a gente vai perceber que ao longo do tempo o PCO2 que estava 128 vai começar a diminuir. Então você, com uma simples avaliação da análise de fluxo, percebeu que houve um aumento da resistência, corrigiu, e isso vai causar então uma melhora de mecânica do sistema respiratório, de troca gasosa, e você pode até tirar o teu paciente de um risco de óbito por parada cardiorrespiratória devido a uma acidemia de origem respiratória. Ok, pessoal? O CO2 continua caindo, você aumentou o volume corrente, o volume minuto subiu e aí a resistência diminuiu. Beleza? Percebam que aumento do pico de fluxo respiratório, aqui a gente já está em torno de 100, em torno de 50, a curva de fluxo voltou para o zero e o CO2 gradativamente vai cair. Beleza, pessoal? Então, a análise da mecânica do sistema respiratório, a análise gráfica é exatamente o que é que a interação tórax-ventilador está dando para a gente. Precisamos entender muito bem a análise gráfica e é isso que a gente vai tentar fazer nos próximos vídeos, beleza? Vamos ver mudança de complacência, mudança de resistência, o que é que a gente pode fazer de ajustes de parâmetros de ventilação mecânica para resolver os problemas, porque é muito importante vocês terem a expertise da análise gráfica da ventilação mecânica. Combinado? Então, pessoal, continuem seguindo o canal do YouTube do Dr. Tiago. Forte abraço e até a próxima. Valeu!